Legal, espero que você tenha gostado das aulas até agora, mas já está claro que você tem um desafio se você tem uma startup, que é como tomar decisões e como medir progresso quando você não sabe realmente o que você tem que fazer no seu dia a dia. E é muito interessante porque cada pessoa tem a sua maneira de olhar para progresso. Vou dar o meu exemplo. Meu curso principal na vida foi Ciência da Computação. Muitas vezes, quando eu pensava em progresso, principalmente quando eu estava desenvolvendo um site ou desenvolvendo uma solução tecnológica, eu pensava em linhas de código desenvolvidas. Poxa, quanto mais eu estou codando aqui, quanto mais eu estou escrevendo aqui, mais eu estou progredindo, certo? Não, não é certo. Então, cada uma das pessoas tem suas definições de progresso. E é muito fácil você virar refém das suas definições de progresso. Eu poderia escrever 10 mil linhas de código. Se eu escrevesse 10 mil linhas de código em direção a um produto, que é algo que ninguém quer, isso não é progresso. Então, como a gente faz? Como a gente olha para isso e consegue, pelo menos, tomar algumas decisões no início do negócio? Eu gosto muito de uma ferramenta chamada Canvas. Canvas de modelo de negócio. Se você acessar o curso O Mindset Correto para Ser um Protagonista, tem uma aula inteira sobre Canvas. Você pode aprender um monte de coisa sobre Canvas lá. Mas basicamente é uma ferramenta que te ajuda a tirar uma foto do seu negócio. Vamos comparar um pouquinho o plano de negócios com Canvas. Por mais que o plano de negócios pode ser algo muito útil na sua vida, até porque você vai gastar um tempo maior pensando no seu negócio e vai tentar entender o que a competição já criou, o que é o seu valor de diferente. É muito bacana o tempo que você gasta pensando no seu negócio quando você faz um business plan. Mas business plan, plano de negócios, é um pouco desesperador. Porque às vezes você passou semanas, meses fazendo aquilo e no momento que você terminou o plano de negócios, já está desatualizado. E o que acontece é um fenômeno muito perigoso, porque as pessoas que acabaram de se dedicar meses num plano de negócios, muitas vezes elas acreditam que agora tem que então seguir piamente o plano. Só que um monte de coisa que está no plano é chute. Você pode colocar no plano lá o que vai acontecer nos primeiros 6 meses, o que você vai faturar. Se você não faturou aquilo, você tem que rever tudo. Só que rola aquela dorzinha de rever tudo. Porque você acabou de passar um tempão desenvolvendo o plano. Eu vou rever tudo. Então eu gosto muito de Canvas. Por quê? Porque o Canvas é muito prático. Você pega uma cartolina, divide em algumas categorias, coloca lá uma foto do que é o seu negócio agora, né? O que você acha que é a sua solução, para quem você acha que é, como você acha que você vai distribuir essa solução, como que você acha que vão ser os seus gastos, aonde você acha que vai entrar faturamento e por aí vai. E você tem a leveza de saber que aquilo é só uma foto. Que talvez amanhã você aprenda alguma coisa e tem que mudar todos os parâmetros que você colocou lá. Mas dá bem menos dó mudar algo que é uma cartolina colocada post-it do que mudar um plano de negócios no qual você passou meses trabalhando. Então eu gosto muito da ferramenta Canvas. Como a gente pode medir progresso? O seu papel no começo de uma startup é identificar qual que é a primeira hipótese que você quer validar. Sim, já falamos que no começo da vida de uma empresa você tem muitas opiniões e poucos fatos. Então você tem que pegar algo que é uma opinião, que se tiver errado poderia quebrar tudo, e você precisa de alguma forma validar isso. Existe um conceito de aprendizado validado, que às vezes, inclusive, pode ver, você pode reparar que aquilo não era um fato, que você estava errado, mas tudo bem. Se você aprendeu, você progrediu. Então existe todo um conceito em uma escola de desenvolvimento de projetos que ficou muito disseminado junto
ao livro Startup Enxuta, que fala o seguinte: o seu papel como empreendedor é identificar uma hipótese que você tem que descobrir se é fato ou não. A hipótese principal do negócio agora. E você precisa criar um MVP, um Minimum Viable Product. O que é um MVP? O que é um mínimo produto viável? É a versão mais simples do produto. Pode ser até uma versão isolada e até tosca, não escalável, mas que te ajuda a ter fatos sobre aquilo que são apenas chutes. E lembra do seguinte: no começo da empresa, você não vai criar algo para a massa, para o mundo todo. Você tem que criar algo que entusiastas que precisam muito daquilo vão usar. Eu entendo que isso é só um passo. Eu entendo que a longo prazo não é isso que você quer construir. Mas você precisa começar dessa maneira. Senão, você vai de largada se travar. Lembra, no começo, você vai fazer um produto super simplificado, até mesmo tosco, pouquissimamente escalável. Para quem? Para entusiastas que precisam muito daquele produto. Vou dar um exemplo para você. Você é um empreendedor que está apaixonado, cego, obcecado por algo que você decidiu que você vai construir. É o seguinte: você observou e você reparou que existe um mercado interessantíssimo para entrega de refrigerantes a partir de um aplicativo. Você já fez todo o plano na sua cabeça e o mercado é realmente gigantesco. Não sei quantos bilhões de latinhas de refrigerante são vendidos todos os dias. Então imagina se 10% disso passar pelo seu aplicativo. Claro que eu estou sendo irônica. Você não deve ser cego pela sua solução. E você também não deve imaginar que de repente você vai pegar 10% do mercado global. Mas vamos imaginar que você está decidido. A sua startup vai solucionar esse problema aí. E você já se apegou a uma solução. Olha só, começar dessa maneira é problemático. Algumas pessoas pensariam: se eu levantar milhões e milhões de dólares, por quê? Porque eu vou alugar galpões e vou comprar um super estoque de refrigerantes. E depois eu vou criar uma frota de motos que vão entregar esses refrigerantes. E daí eu preciso de super desenvolvedores que vão fazer o aplicativo para todas as plataformas. E daí eu preciso fazer um algoritmo que facilita com que eu saiba de onde está sendo pedido e como eu vou e entrego. Cara, esse caminho é o caminho menos MVP possível da história. E repara, talvez você demore anos, convença alguém, levante o capital, mas você lance tudo isso e aprenda o quê? Que não tem demanda. Você tem que conseguir testar o que pode dar errado no seu produto antes de você ter criado toda a estrutura para o seu produto. Lembra, começa pequeno, começa até mesmo tosco, começa zero escalável. Vou dar um exemplo. Talvez você pode fazer um e-mail, queromrefrigerante@gmail.com, e fazer uma landing page super simples e gastar R$50 em propagandas do Google para levar tráfego para esse site e ver se alguém manda mensagem para esse e-mail. Claro que isso não é escalável. É óbvio que isso é tosco. Ninguém vai criar uma empresa de $1 bilhão com esse produto. Porém, talvez o que você pode fazer é o seguinte: qualquer pessoa que mande uma mensagem para esse e-mail, você identifica a padaria mais próxima de onde ele mandou e você manda uma pessoa da padaria para casa dessa pessoa. Então você não tem ainda a sua malha de distribuição, você não tem o seu estoque, você não tem o seu aplicativo, você não tem nada. Mas você consegue testar e olhar para a recepção das pessoas para esse serviço. Por exemplo, talvez
vá lá fazer a primeira entrega, talvez você possa fazer em uma área que você mesmo possa entregar. Mas talvez seja uma outra pessoa que está entregando e está analisando para você. Mas independente, você repara primeiro que o refrigerante sempre chega quente e explode quando eles abrem. Não precisa ser nenhum gênio para pensar que talvez isso aconteça. Ou talvez você repare que não fecha a conta. Porque as pessoas pedem um refrigerante e o frete é mais caro do que o preço do refrigerante. Ou talvez você aprenda que ninguém quer. Que tem uma vendinha no máximo a 5 minutos a pé de qualquer pessoa. E que a última coisa que eles querem é entrega de refrigerante. Ou talvez você vai entregar um refrigerante e quem abre a porta numa das casas seja uma senhora. Então um menino de 28 anos pediu, mas a mãe dele de 50 abre a porta e tá toda curiosa e pergunta: pera, você entregaria não um refrigerante, mas 500? E ele fala: por quê? Porque eu tenho uma empresa de eventos e eu queria muito alguém que estivesse no meio do casamento e me entregasse mais bebidas. Em meia hora, eu pago o que for. E daí talvez você descubra um nicho muito mais interessante, um business muito mais interessante. Repara o quanto, através de algo com o qual você gastou quase nada, quase nunca o seu gargalo é dinheiro. É a forma criativa como você consegue criar um MVP que realmente dão aprendizados relevantes para aquilo que você está criando. Reparou a diferença? Tudo bem, era tosco. Você não fez nada escalável ali, mas te deu informações relevantes, te ajudou a testar, te deu ideias de outras coisas para fazer. Valeu super a pena. Então, o seu papel no começo de uma empresa não é se trancar e produzir o que você acha que é a resposta. Isso é a pior das coisas que você pode fazer. Você precisa falar com as pessoas. Você precisa constatar ações das pessoas. Você precisa entender se a galera põe mesmo a mão no bolso ou não. Você precisa entender se usa ou não o serviço. E essa mesma pegada de MVP, que parece algo, ai, que bonitinho o exemplo que a Bel deu, um exemplozinho de entrega de refrigerante. Cara, tem empresas gigantescas que começaram assim. Você pega o Twitter. Não só ele pivotou porque ele era outra coisa antes, mas quando realmente virou o que ia ser o Twitter, o MVP foi feito num bloquinho de notas, mostrando um status que você podia postar. Dropbox. Dropbox era algo que se os caras gastassem um dinheirão para criar algo que ninguém quer, ia ser desesperador. O que foi o MVP do Dropbox? Eles criaram um vídeo que mostrava tudo que o Dropbox fazia. O que ninguém sabia é que nada estava produzido. Era só um vídeo. Só mostrava o que ia fazer. Nada daquilo funcionava mesmo. Só que em cima do vídeo, eles começaram a gerar uma lista de interessados e pessoas que estavam vibrando pelas funcionalidades que eles mostravam no vídeo. Zappos. E de novo, a Zappos tem uma história lá atrás que era diferente, que tem a ver com pizza. Não vou chegar na história lá atrás. Quando eles resolveram que eles iam vender sapatos, eles poderiam fazer tudo o que eu falei em relação à startup de refrigerante. Poderiam pegar galpões, poderiam comprar um monte de inventório, poderiam tentar fazer várias parcerias com grandes marcas de sapato, poderiam contratar grandes desenvolvedores, fazer soluções para todas as plataformas, poderiam. Foi o que eles fizeram? Não. O que eles faziam? Eles tinham um blog. Eles iam para lojas reais que tinham um shopping perto da casa dos fundadores. Eles tiravam uma foto do tênis do dia, do sapato do dia. Você podia pedir de uma forma super tosca, lendo aquele post naquele blog, um sapato. Se você pedia, o fundador ia até a loja, comprava o sapato, embalava o sapato, colocava no correio e te enviava. É claro que isso não é escalável.
É óbvio que Zappos não virou o que virou, porque eles fazem isso ainda até hoje. Porém, é um MVP. Você já consegue mensurar quantas pessoas mandam de volta o sapato, quanto é a conversão se não tem frete, versus se tem frete, e por aí vai. Groupon. Compras coletivas. Eles também começaram com um blog. Colocavam lá qual que era a oferta do dia, e quando batia um certo número de pessoas, eles tinham lá um gerador de PDF que mandava o seu voucher para sua experiência, para o seu e-mail. Claro que isso não é escalável. Groupon não virou o que virou depois, fazendo isso. Tiveram que mudar, tiveram que crescer. Mas a validação era feita de forma muito mais focada. E isso é muito interessante, porque acontece o seguinte. Tem gente que tem uma ideia boa, tem uma equipe boa, está no mercado bom, tem um histórico bom e acaba conseguindo levantar capital antes de ter encontrado Product Market Fit, antes de ter realmente encontrado um mercado que precisa do seu produto. Isso é uma situação muito complicada, porque com dinheiro é muito fácil se enganar com métricas irreais. Qualquer pessoa com $1 milhão no bolso consegue 100 mil downloads de algo. Só que o que isso quer dizer de verdade? Então você tem que tomar muito cuidado com o que é progresso. Ainda mais no começo da sua startup. E lembra, vai começar tosco, tá tudo bem. Cara, Facebook, o livro das caras. Isso que significa Facebook. Começou de uma forma que tinha lá sua foto e um pouquinho de informações sobre você. Claro, depois eles começaram a criar outras coisas. Criaram uma parede onde você podia deixar recadinhos. Mas até virar ser o que é hoje, eles não começaram tentando montar o que tem hoje. A Amazon vendia livro, cara. Olha o mundo que a Amazon é hoje. A Amazon não começou fazendo Kindle para você ler livro. A Amazon não começou criando hardware. A Amazon não começou vendendo cloud services para você poder usar os serviços na nuvem da Amazon. A Amazon hoje tem até Amazon Essentials. Você quer comprar um cabo de telefone, você quer comprar uma mala? Eles têm. Eles não começaram com tudo isso. Não ia dar. Não funciona assim. Os primeiros passos, a validação, não é assim que funciona. Você atropela e não faz nada direito. O impossível pode ser possível. Mas você vai descobrir esse impossível que é possível através de um trabalho duro, através de testes, através de validação, não através de algo mirabolante, algo doido, um momento eureka, onde você acha que vai ter a resposta para tudo. Isso simplesmente não existe. Isso é desesperador e não existe. Inclusive, nessa busca por dados que mostram um possível produto que possa realmente atender as necessidades de um mercado, você tem que ser muito resiliente. Então, a única coisa que é realmente constante nesse começo da empresa, você tem que ter muita clareza sobre o seu propósito. Mais do que o produto que você vai criar, mais do que a solução que você vai criar, você tem que ter muita clareza sobre o porquê você está fazendo isso. Porque se você não tiver, você vai desistir. E muita gente desiste. Porque é doloroso. Seu primeiro MVP pode dar errado. Daí você pivota. Daí seu segundo MVP dá errado. Daí você pivota. Daí o terceiro pivota é quando você resolve fazer uma outra coisa. Você tá na quinta tentativa, a não ser que seus valores, sua missão, o que você quer criar, o porquê, o seu propósito, a não ser que tenha até um mantra que você repete por que você tá nisso e aguentando, sendo resiliente, você vai cair fora. Você não vai aguentar. E lembra, tudo bem começar de forma tosca. Na Lemon, a primeira versão da Lemon, a gente tinha uma hipótese
que a gente achava que ia ser bacana adicionar uma camada de inteligência para os seus recibos. Então você tirava uma foto dos seus recibos e a gente transformava o que era uma foto em algo digitalizado. Que você tinha linha a linha, inclusive, tudo que você comprou num lugar. Tinha uma hipótese na qual digitalizar o recibo inteiro, inclusive todos os itens que você comprou. Não só quanto foi a compra geral e onde você comprou, mas cada item. A gente achava que isso ia agregar valor. No começo, a gente fez isso de forma tosca. Tinham seres humanos. A gente pagava alguns centes para cada recibo que era processado. Claro que isso não escala. O nosso business nunca escala dessa maneira. Mas a gente reparou o quê? Que ninguém ligava para os itens no meio do recibo. E daí muda o jogo. Porque já tinha boas tecnologias que a gente podia usar sem intervenção humana para o resto. O mais complicado eram os itens. Então você aprende. Você fazer MVP de forma tosca, no começo pode até custar um pouquinho mais. Porque tem interação humana, mas você rapidamente pode conseguir focar na coisa certa e deixar de gastar com coisas que eram desnecessárias. Quando eu comecei a fase nova, eu resolvi criar 3 cursos e eram presenciais, com até 30 pessoas, e eu dava todas as aulas. É óbvio que isso não é escalável. É óbvio que isso não tem nada a ver com a visão que eu tinha de longo prazo. Mas eu tinha que validar o conteúdo. Eu tinha que validar se as pessoas agiam ou não em cima do conteúdo. Tinha que validar preço. De novo, eu comecei com entusiastas que tinham uma necessidade. Qual foi o mercado com o qual eu comecei? Eu queria pessoas extremamente bem-sucedidas, que sempre estiveram no topo do seu mercado, mas que são humildes o suficiente para reparar que o mundo está mudando e que elas estão ficando para trás. Eu queria esse nicho. Eu queria testar, vender para esse nicho e entregar para esse nicho. Então repara, tudo bem começar de uma forma que não está 100% alinhado com o que você vai ter que fazer para virar uma empresa gigantesca. Mas pelo menos dessa forma você vai ter dados e você vai conseguir medir seu progresso de uma forma honesta e com aprendizados validados. Lembrando, se você fizer um MVP e descobrir que você está fazendo tudo errado, isso é positivo, porque não tem nada mais caro do que continuar evoluindo na direção errada. Então a gente não está tentando só acertar, a gente está tentando aprender. O mensuramento, a forma como você mensura progresso, não é acertei, ueba! É aprendi e agora estou dando passos mais certeiros. E claro, existem cenários para os quais essa ideia de fazer um MVP e testar um MVP não funciona. Se o seu diferencial é a qualidade do seu serviço, não adianta testar de forma tosca. Você tem que também ter bom senso em como você usa as diferentes metodologias que estão aí para você. Por exemplo, o Tênis Pinheiro, um grande amigo meu, ele tem um livro que se chama Breaking Free from the Lean Startup Religion. Me libertando da religião da startup enxuta. Porque para um cara que nem ele, que é focado em serviço de qualidade, ele pira com as ideias de MVP que as pessoas fazem. Porque às vezes mata o coração do que deveria ser um negócio. Então não é 100% das vezes que você vai conseguir usar isso. Mas tá aí uma maneira interessante de você começar o seu negócio medindo o progresso e com um método muito mais científico e muito menos cego. Espero que você tenha gostado. Espero que essas aulas já tenham aberto um pouco da sua mente para a importância de você ser flexível. E na próxima aula eu vou falar ainda mais sobre isso. E vamos mergulhar na importância de ter uma mente aberta e também conseguir se adaptar rapidamente.